Analisando a janela de transferências da Premier League, temos muita coisa para falar. Esse vídeo, inclusive, está dividido em duas partes. E se tudo der certo, essas duas partes estão divididas dentro da timeline para você flutuar à vontade. As duas partes principais, a segunda, eu falo mais das contratações do último dia de transferências aqui na Premier League, ou dos últimos dias. Tanto é que a capa do vídeo ela é concentrada nessa segunda parte, mas eu coloco a primeira parte do vídeo como mais importante, como mais interessante, porque eu trago aqui os números que eu achei mais relevantes e colocando uma lupa nos contextos desses números que eles englobam essa janela de transferências, 23-24 da Premier League, comparando com, primeiro, os últimos 5 anos e depois com os últimos 10 anos de janelas de transferências, de investimentos dos principais clubes do futebol inglês, tá? E para a confecção bastante trabalhosa desse vídeo, eu me baseei em duas fontes principais. A Sky Sports, uma reportagem da Sky Sports, aqui da Inglaterra, e o último relatório do CS, aquele observatório francês de futebol. Os dois links que eu usei como base, como fonte para esse vídeo, estão nos comentários daqui, tá? Então, organizada essa introdução, vamos para a primeira parte do vídeo, vamos para os números mais interessantes e eu vou trazendo aqui algumas figuras, alguns gráficos para a gente ter uma visualização melhor, né? Para a gente conseguir ter não só os números, mas também graficamente de maneira organizada. A figura 01 aqui do vídeo, né? A primeira imagem que eu quero trazer, ela é olhando para essa janela de transferências, tá? Apenas, portanto, então, a janela do verão europeu 23-24. E olhando para as colunas, a gente tem bem à esquerda os clubes da Premier League, os 20 clubes da Premier League. E aí na primeira coluna, quanto eles investiram em contratações. Na segunda coluna, o quanto eles receberam em vendas. E a terceira coluna é o saldo. É o balanço, é o que eles têm de superávit ou déficit, somando a primeira e a segunda coluna, tá bom? Eu quero trazer alguns pontos principais olhando para esse gráfico aqui. Eu vou fazer alguns top 3 aqui para a gente organizar. Primeiro, os clubes que mais investiram em contratações, olhando, portanto, para a primeira coluna. Temos o Chelsea, mais uma vez, pela terceira temporada consecutiva na Premier League, com quase 220 milhões de libras. Essa tabela está em libras. Na segunda colocação, o Manchester United, mais uma vez ultrapassando os 200 milhões de libras. E na terceira colocação, o Brighton, com 192 milhões investidos em contratações. Ainda nessa primeira coluna, vamos ao top 3 de clubes que menos investiram. O Manchester City foi o que menos investiu, o atual tetracampeão consecutivo da Premier, com pouco mais de 30 milhões. Depois vem o Liverpool, do novo treinador Arne Slot, com pouco mais de 40, e o Newcastle logo depois com 43 milhões, para a ira de Eddie Howe, que está muito decepcionado com a diretoria nessa confusa janela de transferências do Newcastle. Aí eu quero passar para a segunda coluna, rapidamente, para elencar os clubes que mais receberam em vendas de jogadores. O Chelsea, líder em mais um quesito aqui, com pouco mais de 150 milhões. O Manchester City, na segunda colocação, com 146, quase 147. E o Aston Villa, com pouco mais de 136 milhões arrecadados com vendas de jogadores. Aí eu quero passar para a terceira coluna, clubes com o maior saldo negativo, tá? E aí é mais fácil de visualizar porque está em ordem. O Brighton com 151,5 milhões. Depois o Ipswich, o recém-promovido, com 123 milhões de déficit. E o Manchester United com o terceiro maior valor negativo, com pouco mais de 111 milhões.
E os clubes com maior saldo positivo, perdão, o Manchester City com 113,3 milhões, é o clube que sai no maior verde dessa janela de transferências da Premier, o Wolverhampton com pouco mais de 40 e o Everton com 24,2 milhões na barrinha verde ali embaixo, tá? Aí eu quero colocar a lupa em alguns pontos principais dessa análise. Primeiro, interessante ver como o Manchester City foi o que menos investiu em toda a Premier e o segundo que mais vendeu, por isso tem o maior saldo. Como que o Chelsea tem o 7º pior saldo, mesmo enquanto melhor vencedor. Você vê que a barra de investimentos ela continua bastante superior à de vendas. E o Brighton, como novidade, gastando o maior valor disparado da própria história, quase 200 milhões de libras. Eu quero começar colocando lupa nessa questão do Brighton, tá? Passando para a segunda imagem aqui, ainda dessa reportagem da Sky Sports, trazendo uma lupa para as janelas de 2016 para cá. São apenas as janelas de verão europeu das últimas 9 temporadas. Ok? Cada barrinha é uma temporada nesse recorte da esquerda para a direita. A última é a atual de 24-25 e você vê como o Brighton mais que dobrou o próprio recorde, que até essa temporada era de 63,5 milhões de saldo em 19-20, tá? Então esses valores aqui são o que eles chamam ali em cima de net spend, é o saldo, o que a gente tem de valor líquido e não valor bruto depois de vendas menos compras, ou de compras menos vendas. E você vê como que o Brighton gerou basicamente esse dinheiro, todo mundo sabe, com tantas vendas, principalmente para o Chelsea, nas últimas 2 janelas de transferências anteriores a essa, mais de 100 milhões arrecadados pelo Brighton em 2 janelas consecutivas. As vendas de Caicedo para o Chelsea, de Cucurella para o Chelsea, de Bissouma para o Tottenham, de McAllister para o Liverpool, de Trossard para o Arsenal, entre tantas outras. E agora dá um salto em investimentos para tentar se estabelecer no top 10 da Premier League pelos próximos anos. São mais de 190 milhões em 8 contratações. A principal delas, a maior delas em valor, é do Georginio Rutter. Já falamos aqui no vídeo analisando as contratações da janela de transferências. Um francês de 22 anos que veio do Leeds para o Brighton por 40 milhões. Enfim, temos aí essa novidade, portanto, do Brighton aumentando e muito o próprio padrão de investimentos nas janelas de transferências. Vamos passar para um padrão e não uma novidade, que é a questão do Chelsea. E aí, cara, você vê como o gráfico do Chelsea está em outra grandeza, né? Aquela barrinha ali no canto esquerdo desse gráfico já passa para 200 e 400 milhões, porque é essa ordem de grandeza do Chelsea, principalmente depois da chegada do Todd Boehly. Nesse recorte aí de 9 temporadas, apenas 2 janelas de verão são superavitárias do Chelsea, desde 2016. Em 19-20, quando teve um superávit bastante relevante de 173,2 milhões de libras, e em 21-22, bem menor, mas um superávit de 15 milhões, né? Então são essas 2 barrinhas verdes para baixo. E para cima, todas as outras, com o Chelsea investindo mais do que vendendo, contratando mais, contratando valores maiores do que as vendas. E o salto é absurdo na primeira janela do Todd Boehly, que é essa barra maior aí, em 22-23, 540 milhões de libras negativos. Depois, na segunda do Boehly, 197,2, quase 200 milhões negativos, e agora 66,3. O Chelsea minimiza bastante os danos vendendo jogadores da base, mas ainda termina nisso aí, cara. É uma situação quase que surreal. E como consegue se manter dentro do fair play financeiro?
Não só por conta da venda dos jogadores, mas também, como por exemplo esse caso escandaloso aí, porém ainda legal, permitido pela Premier League, de vender hotéis para si mesmo, para tentar entrar em pontos que ficaram sem nó dentro dessas bagunçadas regras do fair play financeiro da Premier League. Já falamos dele aqui também no vídeo mais recente, e dos problemas do fair play em geral. Passando a lupa para o Manchester City, ainda nesse recorte de 2016 para cá. E aí, cara, a gente vê que, claro, é verdade que o Manchester City tem vendido mais do que comprado, né? Em 2 das últimas 3 janelas, esse foi o caso, como a gente vê. Mas é importante contextualizar e voltar no tempo. Lá atrás, o Manchester City investiu bastante. Em 16-17, a primeira temporada da era Pep Guardiola, e aí é interessante que esse recorte ele engloba toda a era Pep Guardiola no Manchester City. As 2 primeiras janelas, as 2 primeiras temporadas foram de investimentos maciços do Manchester City. 173 milhões em 16-17, 187 milhões em 17-18. Lembrando, isso é o valor líquido e não o valor bruto. Então o Manchester City provavelmente investiu mais do que isso, porque isso já contabiliza as vendas realizadas pelo Manchester City. E aí, cara, vale a gente agora aumentar o escopo para a década e comparar também com o futebol europeu, também com o restante da Europa. E agora eu passo para o relatório mais recente do CIES, né, daquele observatório francês. Aí vamos fazer algumas trocas aqui, né? Aumentamos o escopo por mais uma temporada, então fica entre 2015 e 2024, aí temos 10 temporadas, temos um olhar para a década, portanto. Vamos trocar apenas para os valores investidos em contratações, em vez do saldo, e vamos trocar a moeda, da libra para o euro, ok? Então, olhemos, portanto, para o top 10 de investimentos em contratações, de valores gastos, valores investidos na última década no futebol europeu. E temos aí o Chelsea, sozinho nadando de braçadas na primeira colocação, seguido de Manchester City, Manchester United, PSG, Juventus. Na segunda parte desse top 10, Barcelona, Tottenham, Arsenal, Atlético de Madrid e Liverpool. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o Big Six da Premier League, inclusive metade liderando, né, no top 3 do continente europeu. Dá a lógica porque realmente a Premier League investe muito mais do que as outras ligas. Aí a gente tem questões interessantes para tratar aqui, viu? Comparando com o Manchester City, que tem aí em euros quase 2 bi investidos em contratações na última década, o Manchester City, que tem nesse período 6 taças da Premier League e 1 taça da Liga dos Campeões, o Liverpool investiu 63%, o Liverpool está lá na 10ª colocação, investiu 63% do que o Manchester City gastou. O Liverpool, que tem nesse período 1 taça da Champions e 1 taça da Premier. O Arsenal, 71,4% do Manchester City, não conquistou nenhuma Champions, nenhuma Premier. O Tottenham, a mesma coisa que o Arsenal em números de títulos, e investiu 72%, até um pouco mais do que o Arsenal, né? O Manchester United investiu quase a mesma coisa que o Manchester City nessa década, 99%, e não tem nenhuma taça da Champions e nenhuma taça da Premier para mostrar. E o Chelsea investiu 141% em relação ao valor do Manchester City e tem 1 taça da Champions e 1 taça da Premier para colocar na sua sala de troféus nesse período. O Real Madrid não está nesse top 10, né? Reparou? Ele conquistou 5 taças da Champions e 4 taças de La Liga nesse período e gastou menos da metade do que o Chelsea, 41,7%, 59% do que gastou o Manchester City e 82%, quase tudo, do que
investiu o Tottenham. 5 Champions e 4 troféus de La Liga. Agora vamos dar uma olhada. Primeiro a gente viu só os investimentos, né? O valor bruto. Só que agora a gente vai ver o resultado, o valor líquido depois das vendas. E aí muda bastante esse top 10, inclusive a liderança. Nessa década, o Manchester United é quem tem o pior saldo. Compras menos vendas do futebol europeu. O Chelsea não está tão distante assim. O PSG assume a terceira colocação. E a gente ainda tem Arsenal e Tottenham à frente do Manchester City. Então você vê que o Manchester United, o Chelsea, o Arsenal e o Tottenham, quando você coloca as vendas dentro desse contexto, eles têm um saldo bem mais negativo do que o do Manchester City. O déficit do Manchester United, o líder desse top 10 negativo, é quase o dobro do Manchester City, né? 1,3 bilhão do Manchester United e o Manchester City tem 703 milhões negativos por aqui. Para você achar o Liverpool, né, que sumiu desse top 10, você tem que abrir o escopo até a 17ª colocação, com 366 milhões negativos. Ele está atrás do West Ham, ele está atrás do Aston Villa e até mesmo do Bournemouth. Nessa década, olha como os investimentos da FSG são bem menores do que clubes que você nem imaginava que, né, somando os investimentos líquidos, né, e não brutos. Compras menos vendas. O déficit do Liverpool representa apenas 28%, menos do que 1/3 do déficit do Manchester United. O Real Madrid, que não aparece mais uma vez porque está na 25ª colocação, tem um déficit de pouco mais de 300 milhões de euros, 23% do déficit do Manchester United. E eu quero colocar uma lupa na situação dos Red Devils, porque, cara, nos últimos 5 anos, apenas saldo negativo, nenhuma barra verde. Nos últimos 10 anos, o mesmo cenário. O Manchester United, há pelo menos 10 anos, sai toda a janela de transferências de verão do futebol europeu no negativo, comprando mais do que vendendo. Nesse recorte da última década, apenas 3 janelas das 10 têm um saldo menor do que 120 milhões de euros negativos. E para finalizar, eu queria atentar aqui para uma tendência que eu acho importante de ser observada, voltando para a Premier League e saindo do futebol europeu, mas eu imagino que o futebol europeu siga essa tendência. É um investimento cada vez maior em jogadores mais jovens. Né? Você vê na coluna a idade média das contratações e na barra de baixo você vê a cada ano. E agora a gente tem um recorde de 2016 até 2024 de menor idade média das contratações. Agora foi de pouco mais de 22 anos, tá? A contratação média dos jogadores que chegaram na Premier League nessa temporada. O auge nesse recorte foi lá em 2018, de 25 anos. Foram quase 500 milhões de libras em contratações de jogadores com 20 anos ou menos nessa janela de transferências que acabou de fechar aqui na Inglaterra. O valor recorde foi pelo Leny Yoro, que veio do Lille, zagueiro de 18 anos, que veio do Lille para o Manchester United por quase 60 milhões. Então, como a gente já imaginava e agora a gente vê nos gráficos, a gente vê nos números, a lógica é contratar cada vez mais cedo para evitar ter que fazer loucuras na janela de transferências, né? Mas se todo mundo está tentando mais cedo, a loucura ela é antecipada.
Vide os 60 milhões que o Manchester United teve que pagar pelo Leny Yoro para vencer a concorrência do Real Madrid. É um de tantos casos. Passando agora para a lupa nas principais negociações de última hora, eu quero destacar principalmente dois nomes aqui, porque a gente teve vários, né? A saída do Ivan Toney para o futebol saudita, como a gente imaginava, o goleiro Neto, brasileiro, saindo do Bournemouth, emprestado para o Arsenal, porque negociou em definitivo o Ramsdale para o Southampton, o Palace contratando o Nketiah e o Chalobah. O Nketiah é contratação e o Chalobah é empréstimo. O Morato, brasileiro, indo para o Nottingham Forest, revelado pelo São Paulo, que estava no Benfica. O Ward-Prowse indo para o Nottingham Forest, emprestado pelo West Ham. Enfim, temos nomes interessantes aqui. O Jadon Sancho indo para o Chelsea, que eu estou muito curioso para ver qual vai ser a relevância dele entre tantos atacantes, entre tanta concorrência no mesmo setor. Mas eu queria destacar aqui, primeiro, a ida do Raheem Sterling para o Arsenal. O Raheem, ele ganhava quase 400 mil libras por semana no Chelsea. Vai seguir ganhando isso, mas o Arsenal está pagando 1/3 desse salário, empréstimo de uma temporada. 29 anos de idade, que tem ainda 3 anos de contrato com o Chelsea. Então, para o Arsenal... Bom, primeiro para o Chelsea, é um retrato dessa bagunça, né? Contratos longos, caros, com jogadores que às vezes não vão entregar, ou na maior parte das vezes não vão entregar o que você quer. E foi tratado meio de maneira um pouco bizarra pelo Chelsea, meio até desrespeitosa nessas últimas semanas antes do fechamento da janela. Mas o Sterling acabou caindo para cima, né? Ele sai de um clube que ainda é uma incógnita e potencialmente uma panela de pressão e um navio em potencial naufrágio, para um clube que de fato briga pelo título da Premier League, o que não tem sido o caso do Chelsea nas últimas temporadas e tem sido o caso do Arsenal nas últimas 2, apesar de não ter conseguido vencer. Então ele caiu para cima, né? Aquela velha história de você cair para cima. Eu tô curioso para ver como ele pode ser útil ao Arteta, tá? No mínimo, é um cara que pode entregar algo ok, sem onerar muito a folha salarial do Arsenal, principalmente quando o Saka tiver que descansar, né? Então você tem um reserva para o Saka, coisa que o Arsenal não tinha, né? Era o Nelson, Gabriel Jesus, quando saudável, já começa mais uma temporada sem estar saudável. E você também pode ter o Sterling a depender, né, da saúde física e principalmente técnica dele, se ele pode jogar como falso 9, como fez algumas vezes com o próprio Pep Guardiola, inclusive na época que o Arteta era auxiliar do Guardiola, ou ali na esquerda, porque o Arsenal tem acho que uma situação que se arrasta desde o fim da temporada passada, né? Vamos ver como é que vai ser nessa. De o Martinelli não estar começando bem as partidas, o Trossard entrar bem nas partidas, mas também não começar bem, né? O Trossard é melhor reserva do que titular e o Martinelli não tem sido bom e não tem rendido bem em nenhuma das duas situações. Então pode ser que na esquerda esteja a maior possibilidade de sucesso do Sterling no Arsenal. E eu queria fechar falando um pouco dessa chegada do André, que me surpreendeu muito no Wolverhampton. Achava que o Wolverhampton estava mais precisando de zagueiro do que de volante, né, depois da saída do Kilman. Mas eu fiquei evidentemente feliz como tricolor que acompanha o André há muito tempo, desde que ele subiu, pelo menos para os profissionais. Eu acho que é um caminho bastante interessante para o brasileiro para entrar na Premier League. Lembrando que o André recusou uma proposta do Liverpool. O Fluminense argumenta que essa proposta existiu, o Liverpool nunca confirmou, mas também nunca negou. Isso na temporada passada. Achei que o Liverpool poderia voltar atrás do André nessa, até porque faria sentido para esse meio-campo do Liverpool ter mais uma opção. Mas foi o Wolverhampton que foi atrás, mesmo sem vender o João Gomes, que era uma possibilidade, mas que não aconteceu nessa, talvez na próxima.
Cara, o André é um jogador, hoje pra mim, ele é o melhor primeiro volante brasileiro, tá? Eu não enxergo o João Gomes como volante, mas como primeiro volante, mas acho o André melhor do que o João Gomes. Eu não enxergo o Douglas Luiz como um primeiro volante. Ele pode jogar ao lado do André, mas eu acho que o André tem um potencial maior do que o Douglas. Eu posso estar errado nessa, o Douglas agora pode brilhar muito com o Thiago Motta na Juventus. E para o André fazer o que o Douglas Luiz fez na Premier, ele vai precisar fazer muito. Mas estou falando aqui de potencial, eu acho que o André ele pode vir a ser um jogador mais relevante para a seleção brasileira do que o Douglas Luiz. Posso estar errado nessa, mas é a minha impressão. Por isso eu acho que ele seria muito interessante para o Liverpool e vai ser muito interessante para esse Wolverhampton, com a interrogação de como o Gary O'Neill vai utilizá-lo, né? Imagino que possa ser uma trinca de força ali no meio-campo com o Lemina, o João e o André, liberando muitos laterais, o Aït-Nouri, que eu acho interessantíssimo, muito bom jogador, pela esquerda, e o Pedro Lima, né, o brasileiro que veio do esporte, que pode vir a ser mais utilizado nesse Wolverhampton, e eu acho que é uma oxigenação muito bem-vinda para essa faixa direita do campo dos Wolves. Então talvez seja isso, né? O André com o João e com o Lemina liberando os dois laterais em algumas partidas, não todas evidentemente, mas acho que pode ser a melhor maneira de utilizar o brasileiro, talvez até liberando um pouco mais o João para ser mais um segundo homem de meio campo junto com o Lemina. Tô curioso, o André tem uma qualidade muito grande, para além das que a gente vê no jogo dele, de ser um cara muito adaptável. Então eu sinto que o jogo dele vai dar um salto de qualidade, agora se alimentando de um contexto de um alto nível, né? De um nível maior do que no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, agora dentro da Premier League. Mesmo jogando com menos posse de bola do que ele tinha no Fluminense, sendo um jogador mais reativo do que construtor, mas ainda assim acho que ele vai adquirir mais velocidade, mais ritmo, mais valências para completar um pouco mais esse jogo dele. E quem agradece é a seleção brasileira, né? Eu só espero que ele não perca a pausa. O André é um cara que sempre foi muito bom de pausa. Eu espero que ele não fique muito apressado, porque a Premier League pede muito isso, mas às vezes o futebol internacional não. E a seleção brasileira hoje, eu sinto que precisa mais de um cara de pausa do que um cara de pressa. Por exemplo, na partida esquisita contra o Equador, o André foi o melhor em campo. Enfim, é isso, gente. Espero que não tenha ficado muito chato e muito cheio de número, mas eu acho esses assuntos fascinantes. E eu espero que você também, tá? Até o próximo vídeo.